Apesar de vir de uma derrota na última rodada, o Avaí apresenta uma campanha mais consistente e mira a liderança da competição. Do outro lado, se tem um Atlético Goianiense que na última rodada quebrou uma sequência negativa, superando o Novo Horizontino e vai em busca da segunda vitória seguida na Série B. O que dá para a gente esperar desse confronto? O que dá para trazer de destaques, de desfalques, de prováveis escalações, momento das duas equipes e também onde você vai poder acompanhar a essa partida com imagem? Vou trazer essas informações e essas avaliações na sequência do vídeo. Fique à vontade para trazer a sua expectativa para esse jogo, o seu placar, deixa aqui nos comentários, deixa o like também, se inscreve no canal e compartilhe o link em grupos de amigos e torcedores. Isso faz com que o canal cresça ainda mais rápido, isso faz com que eu traga ainda mais vídeos como esse aqui para vocês. Todo dia tem Série B em destaque aqui no canal, ou com pré-jogo, ou com pré-rodada, ou pós-rodada e outros balanços que eu trago diariamente. Se você quer assistir essa partida com imagem, fica até o final do vídeo, que eu vou facilitar demais a sua vida e de forma gratuita e de forma legal, tá? Não vou trazer aqui pontos de pirataria, vai ser um jogo que vai ser transmitido de forma gratuita e eu vou direcionar vocês com um pouco mais de facilidade. Mas bora lá, primeiro trazendo um ponto de momento das duas equipes na temporada, momento das duas equipes, falando um pouco de 2025, tanto de Avaí como da equipe do Atlético. Primeiro com a equipe da casa, um Avaí que não começa com o Jair Ventura a temporada de 2025, apesar do título catarinense, o Enderson Moreira foi desligado da equipe antes do início da Série B, sob algumas contestações, principalmente a partir do desempenho da equipe, o rendimento não era esperado, e aí tem a chegada do Jair Ventura, que consegue trazer um impacto inicial muito positivo. O Jair Ventura, que havia sido demitido há alguns dias do Goiás, outra equipe que está na Série B. Jair Ventura chega a esse Avaí e consegue trazer um crescimento tanto coletivo como individual. Marquinhos Gabriel joga bem nessa Série B, JP consegue ter um grau de importância também muito alto, Marcos Vinícius pelo corredor direito, Mário Sérgio pelo corredor esquerdo, tem outras peças sim que ainda não conseguiram entregar tudo o que era esperado, mas de uma forma geral foi um Avaí que cresceu demais com a chegada do Jair Ventura e consegue resultados positivos que fazem com que o Avaí olhe para a possibilidade de liderança ao final dessa rodada. Só que é um Avaí com problemas. Rodada após rodada é um Jair Ventura que tem dor de cabeça para trazer escalações e tem que realizar mudanças de acordo com o levantamento do GE, né, gerando crédito inclusive. Essa é a sexta escalação, tende a ser a sexta escalação do Jair Ventura em 7 rodadas. Então ele sempre teve que mexer. Nessa rodada ele não vai contar com o Mário Sérgio por conta da expulsão na rodada anterior e é um desfalque de muito peso na lateral esquerda. Olhando para o último jogo em que a equipe do Avaí teve em casa contra o América, foi um Avaí que conseguiu um 3-0, talvez o 3-0 ele não reflita o que foi o jogo em si. Foi um Avaí que sofreu em alguns momentos e que conseguiu deixar o placar um pouco mais elástico na reta final do jogo, mas foi um Avaí que de fato foi mais eficiente na partida e mereceu o resultado. Teve outros resultados também, como o do Amazonas jogando fora de casa. Enfim, o aproveitamento do Avaí é muito positivo nesse início de competição, só que vem de uma derrota contra o Goiás no Alê Pinheiro, na rodada anterior, em que teve um jogador expulso bem ali no início do segundo tempo. Com menos de 1 minuto do segundo tempo, Mário Sérgio terminou sendo expulso. Olhando para o que a gente tem do outro lado, um Atlético Goianiense que, diferente do Avaí, teve a ideia inicial de ter o nome do Tencate como projeto, como o treinador de 2025 e segue com esse projeto. Tencate é o treinador da temporada, apesar do insucesso no campeonato goiano e apesar de um início que não era aguardado na Série B. Olhando para o retrato inicial, tem alguns resultados bem frustrantes,
como o empate contra o Amazonas, mesmo fora de casa, mas o retrato do Amazonas não é nada positivo e o Atlético não consegue superar a equipe do Norte. Teve também a quase derrota para o Botafogo em Ribeirão Preto e a derrota para a Ferroviária em Araraquara, além do empate contra o Cuiabá jogando no Antônio Ascioli. Essa sequência muito ruim deixou uma pressão enorme sobre o grupo. Algumas peças do grupo sentiram um pouco mais, e inclusive o Guilherme Romão. E aí tem o ponto também da pressão que recaiu sobre o nome do Tencate, só que veio a vitória na rodada anterior e uma vitória com algum impacto. O Atlético também, em grande parte do jogo, teve um nome a menos, um jogador a menos. O Marcelinho foi expulso e mesmo assim conseguiu sustentar o resultado. Sustentar a partir também, e assim, torcedores do Atlético tendem a ter a mesma opinião que a minha. Se não tiver também, fique à vontade para discordar, tá? Os comentários são abertos para isso também. Mas é uma linha defensiva que assusta. Se tem o nome do Matheus, que assim, tá longe de ser um zagueiro que passe muita confiança. Tem o nome também do Raí, que eu até entendo que é um bom nome para o jogo com a bola, mas defensivamente cede algumas brechas, mas está longe de ser a maior dor de cabeça do torcedor do Atlético. Tem o nome do Alix, tem o nome do Conrado ganhando espaço a partir dessa saída do Romão, mas é uma linha defensiva que sofre demais. E contra o Novo Horizontino, não foi que o Atlético sustentou muito bem. O Atlético até conseguiu apresentar alguma resistência, mas foi o Novo Horizontino que perdeu algumas chances claras de gol. Vi muito mais um demérito do Novo Horizontino do que um mérito do Atlético em segurar 1-0. E aí vem esse ponto da expectativa da evolução do Atlético na competição, principalmente olhando para o fator aproveitamento. Trazendo aqui as prováveis escalações, e fique à vontade para deixar a sua expectativa para o jogo, para deixar a sua opinião e também, deixa o like, deixa a sua inscrição, isso é de graça e ajuda demais aqui ao canal. Mas se você quiser contribuir também de uma outra forma, tem aqui a chave Pix. Eu também estou, pelo menos de uma forma mínima que eu consigo retribuir a quem ajuda o canal, estou colocando aqui as últimas doações, então se você quiser, fique à vontade. E bora lá, trazendo agora as prováveis escalações para esse jogo. O que a gente tem do lado do Avaí? Tem a possibilidade do retorno do César. Então tem o César ou o Igor Bom como o nome que vinha substituindo o César. Substituiu acho que nas duas últimas rodadas. E contra o América o Igor conseguiu ter uma grande atuação. Olhando para a lateral direita tem a figura do Marcos Vinícius. Olhando para a linha de zaga, o Avaí tem tanto o nome do Jonathan como o nome do Brock que estava no futebol paraguaio, aquele mesmo ex-cruzeiro, bom nome, tá, o Brock. Lateral esquerda, tem a dúvida entre Raylan, eu não sei até que ponto Quaresma também pode ser uma opção. O Raylan é um lateral direito que pode ser improvisado. Olhando para o meio de campo, Zé Ricardo como o primeiro volante, é o homem da saída. Então, em alguns momentos, Zé Ricardo volta aqui para ter um movimento de 3 para liberar os laterais. Tem o nome do João Vitor. E aqui é um ponto que eu confesso que eu vou ficar devendo essa informação, porque o titular seria o JP, só que de acordo com o GE, tem o nome do Judson como o titular. E aí eu não sei se o JP ele teve algum problema físico, acredito que não, ou se o JP teve o nascimento da filha ou do filho, enfim, eu tô meio por fora, sei que ele vai ser pai, e sei que não houve nenhum problema pelo menos pelo que eu vi de retrato, ele não tá suspenso, mas a provável escalação do GE traz o nome do Judson. Marquinhos Gabriel, e é uma baixa, tá? Uma baixa importante a do JP, porque quando você olha para os gols do JP, 2 dos 3 ou 3 dos 3 foram muito de oportunismo. Não foi nenhuma jogada que ele saiu driblando, cortando a zaga, mas é uma peça importante como um pilar do meio de campo, né? Ajuda a tirar uma sobrecarga do Marquinhos nessa estrutura de meio de campo do Avaí. E aqui tem o nome do Kleber como uma figura da 9, a figura de maior presença de área, e o nome do Igor.
Por que vem o Igor aqui e não o Aleph Manga? Quem viu o jogo do Goiás talvez tenha uma justificativa fácil para tudo isso. O Aleph Manga, ele bate boca com alguns torcedores do Avaí quando ele é substituído, tá no banco ali e a torcida do Avaí é logo atrás, mesmo que visitante no Ailê Pinheiro. E aí tem um bate-boca, enfim, teve também alguns pontos de bate-boca do Aleph Manga com outras peças, com outros personagens do grupo do Avaí. Então aqui a gente tem um ponto do Igor podendo retomar algum espaço. Olhando para o lado do Atlético Goianiense e trazendo destaque, tá? Zé Ricardo, muito poder defensivo, Marquinhos Gabriel, muito poder de criação, preocupação aqui na lateral esquerda sem o Mário Sérgio. É isso, né? 2 atacantes, o Igor mais móvel e o Kleber mais fixo, é isso. Olhando para o lado do Atlético Goianiense, o que a gente tem? Anderson no gol, tem a figura na lateral direita do Rai Ramos, como um dos zagueiros, o Alix, o outro zagueiro, o Matheus Felipe. E aqui eu tenho algumas... Acho que o Matheus Felipe ele teve um bom momento, eu posso estar um pouco enganado, mas ele teve um bom momento no CSA, tem um bom tempo já, mas o Matheus Felipe ele teve uma queda técnica grande, né, nos últimos anos. Para a lateral esquerda, tem o Conrado, meio de campo, Luizão e o William Maranhão como jogador de mais equilíbrio. O Maranhão tanto pode atuar como um volante mais marcador, como pode ser um meia central que pisa no campo de ataque. E o outro nome, que é um meia atacante, é o Robert. E aí, acredito que assim, o Robert ele traz intensidade, ele não é um jogador ruim, mas eu acho que sinto a falta aqui do nome do Shailon, né? O Shailon teve um problema físico e assim, eu acho que o Shailon tem mais visão de jogo, né? Talvez não tenha a mesma intensidade, velocidade do que o Robert, mas tem mais visão de jogo. E aqui tem a figura do Potker como o atacante do lado direito, apesar de poder atuar também como o 9. Tem o Sandro Lima e o outro nome é o Martinez. Então tá aqui a provável escalação do Atlético. Olhando para o retrato geral da competição, o que a gente teve até aqui na Série B, é um Avaí que passa um pouco mais de solidez. Mas é um Avaí que a baixa do Mário Sérgio traz uma queda. A não presença do JP traz uma possível queda também de rendimento. E do outro lado, tem um Atlético Goianiense que eu entendo que tem uma linha defensiva com muitas fragilidades, tem um Atlético Goianiense, mas tem um Atlético Goianiense que vem com esse ponto da recuperação, busca pela recuperação, busca pela escalada na classificação. Deixa um pouco da sua expectativa, eu não consigo cravar um favorito. Eu diria que a gente pode ter uma tendência para o Avaí, mas não me surpreenderia com um outro resultado. Olhando para o que a gente tem de transmissão para esse jogo, onde essa partida vai ser transmitida com imagem. Esse jogo, que acontece às 16 horas, a partir das 16 horas, vai ser transmitido pelo Grupo Disney, pela Rede TV e pelo Desimpedidos. E aí vem o ponto da facilitação que eu falei na abertura do vídeo. Eu vou deixar o link da transmissão do Desimpedidos fixado nos comentários desse vídeo. Então, você quer assistir a partida? Só é no horário do jogo, vir aqui novamente no vídeo e clicar no link para você ser direcionado para a transmissão. Vou ficando por aqui, deixa a sua expectativa, deixa o like também, se inscreve no canal, estamos numa corrida aí para chegar aos 9.000, 10.000 inscritos, quem sabe ainda nesse mês a gente alcança as próximas metas. Vou ficando por aqui, até a próxima.